mais um Peladeiros. Começando mais um Peladeiros aqui pela Rede Mundial de Computadores, com a presença de Yuri Vassalo. Bom dia, integrantes do Peladeiros. Também junto com a gente o Gregory Reis. Tamo aí, Carlos, para mais um programa, né? Mais um, ainda bem. Lurian Schultz. Bom dia, Carlos. Bom dia aos demais integrantes da mesa. Bruno Loreto também. Tamo aí, depois de uma semana que a gente não gravou, vamos pra mais um Peladeiros aí. Agora é toda prova, não pode reclamar de lesão na garganta por causa de falar muito. Começamos com a Copa do Brasil, os jogos de ontem pela competição. O Figueirense ganhou de 2-1 do Atlético Mineiro, uma virada espetacular no final do jogo. Yes, we can. Acabou. Foi alguma magia do Com Atlético. o gol do Marcão, hein? O maior artilheiro da Série C numa edição pelo Atlético Goianiense. Grande Marcão. Mostrando que o trabalho do Ajó era bom no Figueirense, né? Era bom. O time ainda continua vencendo ainda. Agora Conseguiu eliminar um clube com o René Simões de treinador, é porque o Argel deixou, acho que, alguma coisa boa mesmo lá no Figueirense. Ou o time tava iluminado também, Mostrou que o Galo nunca vai ser bicampeão de nada. Nunca vai bicar nada. Um jogo importante que teve ontem foi o Paysandu, que perdeu em casa o Fluminense de novo 2-1, e o Fluminense capturou o Pikachu. Nosso mito. Acabou a magia Thiago do Pikachu. Acabou. Ué, essa Copa do Brasil virou jornada Pokémon agora? Pois é. Mas o Paysandu, ele cai jogando bem, né? Fez uma boa partida no Rio, ontem até conseguiu empatar ali com o Fluminense, mas aí o elenco do Fluminense mesmo, tendo desfalques, é superior, né? E tá perto do G4 da Série B, né? Quinto, acho. Pode subir. O time da Série A superando o time da Série B, como aconteceu no jogo entre São Paulo e Ceará, que o Yuri pode falar melhor também. Essa vez, né, pelo menos. Isso foi para amenizar um pouco a crise também. Eu gostei do jogo que eu vi, porque o Osório ele conseguiu impor a maneira tática de jogar, que ele jogou com a marcação adiantada e foi os 3-0 tranquilo. Depois da expulsão. Eu acompanhei todos os jogos da 7h30 e foi um massacre do São Paulo o tempo todo, mesmo fora de casa, também contra as reservas do Lanterna da Série B, era o que se esperava, não podia perder, né? Como perdeu semana passada. Nada contra, né? Não, mas eu acho que assim, você tem toda a razão, mas eu acho que se contra. perderia, ia começar uma nova crise, porque toda hora que tem uma derrota é uma crise. Eu acho que já foi umas 15 crises esse ano só, porque toda vez que começa uma derrota é uma crise de novo. Mas eu acho que uma coisa importante foi a volta do Rogério Ceni, porque não só pela experiência também, mas por ser líder do grupo também, porque quando ele voltou, ele deu uma entrevista que ele falou assim, eu tinha que voltar. E isso eu acho que ajuda no psicológico dos jogadores, da união do grupo, porque ele é... Mas a história fez do gol time. ontem também, né? De pênalti, mas fez. O guri que substituiu ele, o Renan Ribeiro, é bom goleiro, hein? Foi Eu bem, mesmo também. na derrota contra o Flamengo, ele foi Já veio do Atlético Mineiro também, antes do Vitor. Nas 3 partidas eu acho que ele foi bem, ele fez a parte dele, mas ficava aquele, né? Tipo, o cara trabalha, reserva um bom tempo, ele trabalhou bem, vamos dizer, e o time perde mesmo assim. Ele não tá sendo preparado, assim, porque eu li sobre isso há algum tempo, que ele estaria sendo preparado pra ser meio que o sucessor do Rogério Ceni. Ele não tá. Esse ano o Rogério larga, né? Larga. Não sei, hein? Acho que se o São Paulo conseguir a vaguinha pra Libertadores, acho que ele fica mais um ano. Se o Rogério Ceni jogasse no Grêmio, nunca ia largar, então. O Grêmio tá sempre conseguindo vaga. É porque... Olha isso. Mas é porque assim, ó, tem essa do Renan Ribeiro e tem o Denis também. Eu acho que o Denis vai aposentar antes do Rogério. Porque assim... A mulher do Denis vai vir à mídia de novo. A mulher do Denis vai no Procon daqui a pouco. É porque assim, olha só o seguinte... O Denis tá que nem um manobrista, né? Tá sempre guardando vaga ali. Mas é que assim... Ele veio inspirado hoje. O Denis, se vocês verem, teve um tempo que ele tava começando a treinar falta. Alguns jogos ele tava substituindo bem, outros não. Então a mídia tava vindo em cima dele. E agora que ele lesionou, o Renan Ribeiro pegou a vaga e jogou bem em todos os jogos, fica essa incógnita, né? Quem vai substituir, né? E eu acho que o São Paulo tem que ter a consciência, a torcida, a direção, todo mundo tem que ter a consciência que quem quer que seja o substituto não vai ser da mesma qualidade do Rogério, não vai ser um goleiro que cobre falta, pênalti, não vai ser um líder como o Rogério é, né? Vai ser um jogador normal, eu acredito. Assim, no jogo contra o Goiás, eu não achei que o Renan foi tão bem assim. Ele deu umas falhadas ali, talvez por falta de ritmo de jogo também. Exatamente. Mas e uma coisinha, esses 3-0 contra o Lanterna, as reservas do Lanterna da Série B, ajuda alguma coisa a manter o Osório
no time, Osório. ajuda a melhorar o ânimo da equipe. Apesar de ajuda a ser, melhorar apesar o de ser um ânimo. campeonato, mas contra o Lanterna da Série B é obrigação, né? Ajuda a melhorar o ânimo, mas eu acho que o Osório não estava ameaçado pela diretoria. Tanto que a diretoria tem que ter consciência do que fez, que chamou um cara para trabalhar e vendeu 10 jogadores. O próprio vice-presidente falou, que eu esqueci o nome dele, perdão. O Taíde? Ataíde, obrigado. Você é rival e lembrou do nome. Muito obrigado. Vai seca até a É que diretoria. nem o Bruno com o D'Alessandro, deixa pra lá. E ele deu uma entrevista que o Osório só sairia por vontade própria. Mas aí teve uma reunião entre eles e possivelmente o Osório receberia uma proposta para comandar a seleção mexicana. Mas ele disse que ia ficar. E eu acho que depois de ontem, eu acho que não tem por que sair. Tipo como o Galvão fala, né? Tá em crise. Antes chama o Chile pra sair da crise, pra dar confiança. O São Paulo agora deve pegar confiança agora. A gente também teve os jogos das 9, das 9h10, das 10 da noite. Corinthians perdeu em casa pro Santos 2-1. Alguém, Bruno, que olhou o Eu jogo? assisti o jogo, o também. Santos jogou muita bola, muito mais que o Corinthians. Óbvio, claramente o Corinthians sentiu falta da opção do Elias. Tite, que foi poupar o Elias Elias. Cruz, né? O Elias e o Fagner estavam no banco, fizeram muita falta, o Jadson também estava fora, mas esse daí tá machucado. E o Santos dominou completamente o jogo. O Santos, uma marcação muito adiantada, com o Ricardo Oliveira marcando lá na frente, mais a linha dos 3 meias e os volantes adiantando muito. O contra-ataque do Santos é muito rápido, tem o jogador do Lucas Lima, que ele lançou a bola para os 2 gols, foi ele que iniciou a jogada no lançamento, ele tem muita habilidade. Não sei se vai ser o titular da seleção, mas o Corinthians não conseguiu jogar. É que E o o Santos Ricardo- jogou... Pode ir. O Santos jogou muito pelas laterais, né? Rápido, assim, cruzou pra área. Pro Ricardo... Foram 2 gols praticamente iguais, né? Um nas Por costas do Lucas Lima Edilson vem jogando e outro nas costas do muita Wender. bola. Por incrível que pareça, quem acertou esse time do Santos foi o Dorival Júnior, hein? Também faz isso. Nunca critiquei. Nem Eu jamais critiquei também. Ano passado eu nunca critiquei o Dorival, sempre critiquei o trabalho dele. E a gente tem que mencionar também o Ricardo Oliveira, né? Que ele tá como não só centroavante, mas ele tá como líder do grupo. E Ricardo Oliveira provando no futebol, com 35 anos, panela velha também faz comida boa. Ele chegou no começo do ano com um contrato de 4 meses, se eu não me engano. Ele tava sem clube no início do ano, né? E Tava era um pedindo pra contrato jogar. por produtividade, então se ele jogasse bem, automaticamente o contrato dele seria renovado e foi o que aconteceu, né? E eu não consigo ver um centroavante hoje melhor que ele no Brasil. Não tô conseguindo. talvez. Eu não vejo um Mas tem o agora. Lucas Lima também que passa a perder, né? Mas, Não, o, centroavante, mas o com Ricardo 9 Oliveira, fixo como ele, não acho que não tem. o Ricardo Oliveira, mesmo com 35 anos, tu vê uma disciplina física do Ricardo Oliveira, né? Correndo Ele, mais que ele os Correndo corre muito. mais que todos os zagueiros do Corinthians ontem. Mas o mais importante muito melhor de que o Santos, tudo dessa fase do Ricardo Oliveira é a igreja, né? Também. Pastor. Ele é um pastor. Tá como calma, todo mundo tranquila, sabe. né? O Corinthians perdeu, foi eliminado pelo Santos em casa, foi eliminado pelo Palmeiras em casa no Paulistão, foi eliminado pelo Guarani do Paraguai na Libertadores. Pede já música no já Fantástico. pode pedir música no Fantástico. Agora que tu falou que o pastor, né, É. do Santos, ele envolvido com religião. Quem salvou o Palmeiras foi Jesus ontem, né? Olha só. Mas Treza- eu acho que só um vê- minutinho comentando rapidinho, eu acho que essa do Pastor é interessante ressaltar que a gente vê que o Ricardo Oliveira tem consciência e respeito pelo próprio trabalho, né? A condição física dele mostrou que ele é um cara que cumpre com as obrigações dele, é esforçado e tá onde que tá com merecimento mesmo. E eu Mas posso... se tu conseguir manter a forma física sempre sem ter lesões e sempre se cuidando, tu consegue chegar até os 41 anos, que nem o Zé Roberto no Palmeiras. Eu não sei se eu vou estar falando uma loucura aqui, mas Vai. o Dunga tava... provavelmente. O Dunga e o Gilmar Rinaldi estavam ontem na Arena Corinthians dentro do jogo. O Ricardo Oliveira, ele é o melhor centroavante brasileiro em atividade. Também acho. Eu não mas sei se pra Copa seleção- América agora já não seria uma solução emergente pro Brasil. Copa América já foi, né? Não, Não, Copa América do Copa Centenário. América Ano que vem. do ano que vem. Pois é, mas com 2016, 36 anos, será É, que... Pois é, Fica daí tem que ver muito- como é que ele vai chegar, E porque ver se a eu não, fase dele vai durar até Continua. ano que vem, né? porque os centroavantes do Brasil que eram pra chegar bem esse ano eram Adriano, Pato, Damião. Damião, Todo Luiz mundo Fabiano. abandonou. Não, Luiz Fabiano não. Todo mundo Alexandre abandonou, né? O Palmeiras, como eu falei antes, venceu o Cruzeiro por 3-2, com a estreia mesmo, jogando bem no Gabriel Jesus como titular, Do Barrios também, né? do Barros também, que fez gol. Todo mundo estreou ontem. E passou, no primeiro tempo, o Palmeiras passou o carro em cima do Cruzeiro, depois que foi se encontrando, mas não chegou a dar a virada. E o projeto, hein? E o projeto,
A gente já falou que, né, não tem mais como apostar mais no Luxemburgo. Não É tem que os mais. técnicos, como a gente Não falou tem alguns mais programas lugar pra atrás, os técnicos, Filipão, Luxemburgo, Muricy, já já passaram. são a técnicos Gui- que não conseguem mais. Eles- Osvaldo. É brincadeira. Eles vão do mais Aguirre. pela história deles de títulos. Sim. Luxemburgo passou por Real Madrid e ganhou E foi os títulos no muito começo dos campeão, anos né, 2000, é. mas depois não ganhou mais nada. Outro jogo que teve também, o Vasco passou, o Lanterna do Brasileirão passou pelo Respeito tá Flamengo. voltando, Meu Deus, olha. cara, o Vasco perde pra todo mundo, mas chega no Flamengo, ganha ou empata. Sempre O assim. Vasco em clássico é a Alemanha. Em jogo normal é o Ibis. É incrível isso. É que contra o Flamengo o respeito sempre existiu, né? Isso fica muito no Campeonato Carioca, né? Que ele venceu Foi os campeão clássicos, do foi campeão, Campeonato. porque jogou contra times fracos do estado e os clássicos. O Brasileirão continuou ganhando os clássicos, mas contra os outros times não. Pode acontecer igual que aconteceu com o Palmeiras do ser campeão da Copa do Brasil, o Vasco, e cair pra segunda divisão. Não vai ser Vai. campeão da Copa do Vai? Brasil. Não tem mais Ó. clássico. Tá, talvez se pegar o Tem com Fluminense. É. Mas E chega ontem, na A semifinal. torcida do morre. Vasco, depois do jogo, até acho que fez uma homenagem pro Guerreiro, né? Que é o centroavante do Flamengo. Acho que até eram conterrâneos do Guerreiro que estavam no estádio, porque eles estavam gritando: Guerreiro é meu peru. Vamos averiguar. Vai pra É. STJD essa. É. Isso é muito amor, né? Hoje a gente tem jogos da dupla Grenal pela Copa do Brasil. Ituano pega o Inter Às 8 horas. às 8 horas e o Grêmio enfrenta o Curitiba às 9. Só melhora os horários, né? Um jogo às 7, outro às 8, às 7h30, que é bom do horário que todo mundo conhece e não querem mais. Eu já queria, mas Poderia ser um atrapalha. jogo às 7 ou às 7h30 e um jogo às 10, né? Atrapalha também o nosso trabalho de acompanhar a Um dupla, jogo né? da dupla Grenal na quarta e um na quinta Também. era o essencial. Jogo Mas- dia de semana, às 7 horas, atrapalha as rádios por causa da Voz do Brasil, né? Exatamente. Mas falando dos confrontos, eu acho que os dois já estão praticamente classificados, né? Vamos dizer, o Grêmio ainda joga em casa contra o Curitiba, que o Curitiba ainda não perdeu na arena, podemos estar invicto na arena. O Calebra joga? Mas o Curitiba vem com um time muito desfalcado, tem vários desfalques, vários jogadores que já jogaram por outros clubes na Copa do Brasil. E o Grêmio não tem o Maicon e o Juliano, provavelmente não deve pro jogo. Mas mesmo assim o Grêmio é favorito e o Inter tem o placar do jogo da ida, né? O Calebra joga? O Gladiador não foi relacionado. Não foi? Pra sorte do Bruno. Felizmente. Curitiba é o Brasil na torcida. Eu acho que os dois passam. Acho que o jogo mais complicado pode ser Grêmio e Curitiba, porque a vantagem do Grêmio é menor, mas Mas o Curitiba, ainda mesmo assim, é um clube de Série A, né? É. Não como o Ituano, que fora de é série, um clube né? fora de série. No pior sentido da expressão. Depois dos jogos da dupla Grenal, hoje de noite, a gente vai ter o sorteio. Como é que vai ser, O Bruno? sorteio vai ser segunda-feira, às 11 horas, na sede da CBF. E todo mundo no mesmo pódio. Todo mundo pode enfrentar todo Isso. mundo. E só o último sorteio, né? Não tem sorteio. Depois na Depois semifinal já tá decidido o chaveamento. E eu fui ler o regulamento hoje, não tem critério de gol fora na final mesmo. É. Que a gente tava discutindo no último programa. E alguém aqui tem um desejo de enfrentar um próximo adversário? Nos Não, sorteios? eu acho que... Eu quero Inter Quem e São Paulo. Mata-mata, o Inter. Eu quero pegar o São Paulo também. A gente já fez 7 gols esse é ano, muito vai fazer amor, mais né? um pouquinho ainda. Todo mundo Para com esse disputando. amor aí, Desculpa, tá eu não louco. tinha visto que você estava aí ainda. Vamos Ah, falar da. Cara, da quem, sua- só falando sobre quem prefere pegar, quem quer ser campeão tem ganhado de todo mundo. É. Quem quer ser campeão Mas não eu quero pegar o Figueirense. E também a Opa. cara da dupla Grenal, um pegar o Figueirense no sorteio, o outro O Inter, pegar o o Inter Vasco deve pegar. e os dois serem eliminados, né? Seria bonito isso. Seria lindo. E já estando definido o Grenal na semifinal, vocês vão passar, né? É. Daí Aí é cria lindo. expectativa, o Estado vai parar se acontecer isso e não acontece. Vamos passar rapidinho pela Sul-Americana, Bruno. Terça-feira o Brasília passou e eliminou o Goiás, ganhou de 2-0. Eu e nesse jogo, eu sou Brasília até o final da Copa não- Sul-Americana. não tem mais o que fazer. Brasília é gigante. O Brasília vai enfrentar quem passar entre Atlético Paranaense e Joinville. O Ou primeiro seja, jogo foi 2-0 pro Atlético Paranaense em Joinville. a volta é hoje às 9h15. Tem tudo pra dar Atlético Tem nesse. tudo pra dar Atlético. O Joinville não deve ir com o time titular, né? Tá poupando pro... É, vários times... O Curitiba também hoje, né? Não vai com o time titular porque tá poupando pro A Brasileirão. Chapecoense também, que tu vai falar ali depois, foi com os reservas nos dois jogos É, contra a Ponte. Chapecoense ganhou de 3-0 da Ponte ontem. E vai pegar quem passar entre Universidade Católica e Libertad, que o primeiro jogo, o jogo da ida é hoje. E também teve o Sport, que goleou o Bahia ontem, 4-1, 2 gols do Hernani. E vai pegar quem passar de Huracan e Tigre. O jogo da ida foi 5-2 pro Huracan em Tigre. E a volta é dia 16. Eu acho na Sul-Americana que o Sport e o Atlético Paranaense, eles podem até ter uma chance de título, porque
Tem o River, tem a LDU na Sul-Americana, mas eu acho que são times que talvez não priorizem essa competição por ser O próprio meio River, secundária, né? O próprio Como- River porque vai jogar o Mundial, né? Daqui a pouco. Exatamente. O time do esporte, ele tem um time bem encaixado, que já mostrou no Brasileirão, mas parece não ter elenco pra ganhar o Brasileirão. Vocês acham que se o esporte focasse na Sul-Americana, não seria Seria uma boa. um bom Eles caminho próprio- pra eles? O próprio presidente do esporte falou que eles vão focar no Campeonato Brasileiro. Eles não vão focar nem em Copa do Brasil. Pra tentar Ficar vaga na na Sul-Americana. Série- não, Vaga na na Libertadores. Libertadores. É, mas Não, a Sul-Americana dá acesso. Dá também. O objetivo É. dele é vaga na Série A. Mas ficar é mais na Série A. complicado tu chegar, por exemplo, sair do Nordeste lá de Pernambuco e até o Uruguai, por exemplo, até o Paraguai. Mas o time do esporte é É, bom, cara. Sim, é é bom, mas mas não pra será brasileiro. que, Mas é o será que pra ser seguinte, campeão? Só que, Da tem, Sul-Americana? só que tem a questão do desgaste, né? Se for É, a priorizar viagem a é sempre Sul-Americana, longa, né? tem que pelo menos ficar atento ao brasileiro, pra não chegar lá e ficar patinando pra ser rebaixado. Ah, Não, mas o já esporte tá tem- bem, ele não vai cair já Eles tem vão o ficar pessoal que já naquela, tá no naquela grupo. intermediária, Mas é eu acho. perigoso ali. dar uma caída. A gente Eu li tem O uma esporte vai entrevista disputar a isso. taça sétimo lugar com o Inter. Eu li uma entrevista do presidente É isso aí. do esporte que o foco deles é o Brasileirão. Não Esporte era a tem- Copa do Brasil, Esporte tem não é a- 31 não é a pontos já. Sul-Americana, ia ficar na Série A. Daqui a pouco, se eles estiverem numa condição um pouco mais tranquila no Brasileiro, eles podem focar. Um Daqui a clube pouco que tá na Sul-Americana. mais mediano, se dá pra se dizer assim, é a Chapecoense, que tá exatamente no meio da tabela ali, porque eles ganham todos os jogos em casa e perdem fora. Então talvez isso seria um bom modo de jogar o mata-mata, né? Porque eles têm uma força muito grande em casa, ganharam no Grêmio, ganharam no Fluminense. E só que fora de casa eles... E aí ainda o pega o problema- Inter, né? Ainda tem o Inter pra pegar em casa. complica. Complica bastante. Vamos falar da rodada do Brasileirão, fim de semana. A gente tem no sábado Vasco e Figueirense às 6h30 e Que São jogo. Paulo e Ponte às 9h. É, São Paulo, clássico. Vai Tô vendo clássico da região ali, vamos dizer... Clássico do estado. Clássico do estado, isso aí. Bom, São Paulo eu acho que é favorito, ainda mais... que Depois dos 3x0, né? depois do 3x0. Empolgou. Não, Vai ser mas- difícil ganhar da gente. Não, mas não é só por isso, é porque a Ponte Tem tá em time. decadência Carlos também. é A Não, Ponte São Paulo tá- tem time, cara. O Pato tem A um- Ponte É, tá tem em o Pato, declínio. tem o Ganso. Pato, tem O Ganso. Tem o Carlinhos jogando de ala direita. Aí já é o uma- silêncio diz tudo. Não, eu acho que o Carlinhos foi bem ontem, do que eu vi, eu gostei um pouco. Um pouco. Um jogo ele tem que ir bem, né? Mas é que o bom também é que o jogo vai ser disputado no Morumbi, né? Porque É, no Morumbi, 9 da noite, não vai ter ninguém, né? Sábado, hein? poderia ter eu, mas eu também não vou. E o jogo vai ser, pelo menos, assim, um pouco mais seguro, porque as torcidas da Ponte e do São Paulo sempre estão em conflito já há uns 10 anos por causa da morte de um torcedor. Mas eu acho que o São Paulo vence. 2x0 até assim, mais ou menos. 2, 3x0. Acho que São São Paulo Paulo- ganha tomando gol. São Paulo Falta e um. Goiás no Morumbi, o São Paulo também era favorito, mas aí... Tá todo mundo contra o Yuri hoje. São Paulo e Ponte. 4-1 São Paulo, acho. Empolgou. Vai ser difícil ganhar deles. Grêmio e Curitiba, domingo às 11 da manhã, De mesmo novo? horário de Avenida e Inter. Avenida. Avenida? Avenida Havaí e Inter. Só, É que eu tô jogando no Brasfoot, o Avenida tá na Série A, eu tô quase campeão. só E o Brian Rodrigues é artilheiro? falou no Brasfoot de certeza. novo, amarelo pra ti. É. Só deixa eu Foi fazer um agradecimento aqui à CBF que botou os 2 jogos da dupla Grenal no De novo, domingo né? às 11 da manhã. Obrigado, CBF. Numa rivalidade onde às vezes eu é mais acompanho. importante secar o rival do que acompanhar o próprio time, a CBF coloca os dois jogos Pra ao mesmo mim é tempo. mais importante secar o Inter. Valeu, CBF. Mas até o nosso É, a gente trabalho. tem que apertar muito a mão daquele brilhante presidente, né? Até o nosso digníssimo. trabalho, né, de- Digníssimo. até o nosso trabalho de acompanhar os 2 jogos atrapalha também. Parabéns, CBF. Mas eu acho que o Grêmio ganha. Palpite, Luria e Bruno? Grêmio 1x0 sofrido, Havaí Inter 1x1. O Grêmio ganha 1x0, acho, e Havaí e Inter 3x3. Algo que ninguém espera. Vai Inter. Jogão. Eu acho que o... Vai Inter. Sei lá. 1x0 Inter. Ou do... Pitinho. Ele falou isso com desânimo, né? Não que, tá tipo, muito animado. Eu tô empolgado pra Copa do Brasil só. Eu acho que o Isso aí, já Grêmio passaram. ganha. O Grêmio ganha do Curitiba. Acho que ganha de 2x0 até. E eu acho que o Havaí vai ganhar do Inter de 1x0. Gol do Léo Gamalho. Do André Lima. Melhor ainda. Tá machucado. Putz, Com uma perna dá pra fazer um gol, pelo menos. Saci.
Sport e Flamengo às 4, junto com Chapecoense e Corinthians, Palmeiras e Joinville e Fluminense e Atlético Mineiro. Esse jogo do Sport Flamengo, não sei se vocês lembram o jogo do turno, no final do jogo, o Diego Souza saiu muito irritado com a arbitragem. Não, saiu bem do gol, né? Saiu do gol, ele saiu muito bem, mas ele saiu melhor ainda, mais irritado com a arbitragem do jogo. E ele disse que o Flamengo ainda ia jogar lá, ia ter volta, lá em né? Recife. E agora, vamos ver o que ele tá preparando. Não dá pra perder esse jogo. E Outro jogo bom também é Fluminense e Atlético Mineiro, né? Com os dois times bem no campeonato, apesar do Atlético Mineiro dar uma oscilada agora. A gente pode analisar também, pode ser uma boa rodada pro Grêmio, né? O Atlético Mineiro vai enfrentar o Fluminense fora e o Corinthians pega a Chape que tá fazendo campanha em casa, né? E esse Fluminense e Atlético Mineiro seria melhor empate, uma vitória do Fluminense? Como seria? Se os dois perderem seria bem legal, cara. Mas eu acho que uma vitória do Flu ali tá de boa. Eu O acho Fluminense joga contra quem? Perdão. Contra o Atlético Com o Mineiro. no Maracanã. Tô torcendo pra dar um empatezinho. Mas pra eu gente acho que dar dá uma Atlético Mineiro. chegadinha de leve. O Fluminense, mesmo estando lá em cima, eu ainda acho que é uma equipe que não tem todo esse... Tá, tem jogadores, mas eu acho que não tem bala na agulha pra Vai chegar cansar? até... pode ser. Tava cansado Lei deles. do ex. Tem Ronaldinho ali, tem Fred, que são caras que não são mais nenhum menino, né? E eu não sei, Magno Alves no banco também é Não, outro. mas esse daí mas não é nenhum menino mesmo. É, esse O daí. Everton Paulista também. E Chapecoense eu acho que tem chance de ganhar do Corinthians. A Chapecoence em Chapecoense. casa é forte, Não, mesmo com a Chapecoense defesa ganha do até do Corinthians. Barcelona em casa. A Ninguém Chapecoense ganha é o deles Brasil lá. inteiro na torcida hoje. Ganhou, A ganhou Chape, do a Grêmio Chape é lá, o Brasil domingo. domingo. A Chape é terror. Ganhou do Barça Grêmio, né? Né? E Palmeiras e Joinville, primeiro jogo foi Esse jogo primeiro ninguém turno liga. foi 0x0, ninguém liga, nem eu. Palmeiras Eu vou olhar. e Joinville. Com certeza eu vou olhar 6 a 0. Sport e Flamengo. Eu vou botar O uns Joinville. 14 do Flamengo, Palmeiras né? no cartão. Meu Jack vai ganhar aí. O Palmeiras. Não, eu vou te cobrar isso semana que vem, tá? Segura, velho? tá. Semana que vem eu vou cobrar isso. A gente tem ainda 6h30, Cruzeiro e Santos e Atlético Paranaense e Goiás. Mais um Se o- jogo pra gente ver o Fabrício jogando na meia. Se o Armando projeto ainda não acabou, agora vai acabar. Esse projeto já tinha ter acabado uns 5 anos já, né? Pelo amor de Deus. Mas 5 anos, tá sendo generoso, né? É. Muito. Ele ganhou o Um título, pouquinho não ganhou mais. o título com o Palmeiras. E o, esse Lucha, ano. e Não, o foi o Felipão Cruzeiro, que ganhou. o Cruzeiro A Copa do empilha Brasil. atuações Foi Felipão ruins, Paulista, 2008. empilha jogos que não consegue se impor contra o adversário mesmo dentro de casa e mesmo assim o Luxemburgo continua. A direção acho que não A direção se perdeu, cara. se perdeu quando demitiu o Marcelo Oliveira, que era um dos melhores Se perdeu treinadores contra o do Alexandre país. Matos, saiu, né? Também. É, também. E a gente pode ver no jogo contra o Inter com 3 volantes, tipo, o Cruzeiro não conseguiu dominar o jogo. O Inter podia ter ganho aquele É. jogo. Faltou um pouco de ousadia do Argel e o Inter podia ter vencido. Se eles tivessem tranquilamente deixado, aquele jogo. o Fabrício jogar, o Inter ganhava. Vamos mudar de assunto, de sair do futebol e falar de automobilismo. A gente teve uma perda agora nesse último fim de semana com a morte do piloto Justin Wilson na Fórmula Indy, no GP de Pocono. Ele foi a 8ª vítima em 20 anos da Fórmula Indy, contando todos as formatos da categoria, com formato antigo, desde o novo, desde 2008. É mais um acidente com morte no automobilismo, que esse ano já teve a morte Jules do Bianchi. Julius É, Bianchi é, também na uma Fórmula 1. discussão em acidentes que vai se estender É uma coisa novamente, que, né? que fazia algum tempo que não ocorriam mortes, eu não sei exatamente Não, quantos na A Fórmula anos. gente teve a segunda morte em 5 anos. A gente teve em 2011 a morte do Dan Weldon, que foi na pista. E agora é essa, um dia depois da corrida do Justin Wilson. Mas eu acho que, olha, a discussão do automobilismo em acidente vai crescer novamente, ainda mais agora com a morte desse piloto. Teve o acidente na Stock Car esses tempos. Teve um outro piloto um tempo atrás Julius Bianchi, que morreu. que morreu também. Por Então, acidente tipo, ano não passado. tá começando a ficar mais perigoso. A própria Então, FIA abriu a discussão agora de cockpits fechados. E eles vão fazer mais testes agora nos próximos meses. Mas tem pilotos, por exemplo, como o Felipe Massa, que é a favor, que ele sofreu um acidente em 2009, Nove, eu acho. Nove, No nove. GP da Hungria. que ele ficou o resto do campeonato fora. Temporada, é. E tem gente que é contra, porque, por exemplo, se o carro chega a virar, ou por exemplo, como teve o acidente do Button com o Vettel esse ano. Button com o Vettel, não. Button com Alonso. esse Alonso, ano. né? Acho que foi o Foi Alonso. Alonso. Foi os É. dois da mesma equipe. Que o carro ficou por cima do outro, assim, que o piloto poderia não sair, ou se o carro, por exemplo, pegasse fogo, teria mais dificuldade. É uma discussão aí que a FIA tem que priorizar nos próximos meses. O próprio Justin Wilson, tempo atrás, depois do acidente do Dan Weldon, ele falou que estava ciente dos perigos, ele comentou com a mulher dele que é a vida dele. A vida dele é automobilismo, ele não estava, digamos, nem aí
por acidentes. Isso é uma coisa que poderia acontecer. Era só torcer pra não acontecer. Acabou acontecendo. Ele O deixa- acidente foi uma peça que... Uma parte do carro de um outro colega dele que deu um acidente, aí acabou sobrando e bateu nele. Aí depois deu... Ele acabou próprio, falecendo. o Wilson, deixa uma mulher e dois filhos, né? É uma perda. Ele já chegou a correr pela Fórmula 1 também. No começo dos anos 2000, né? E, bom, é uma discussão polêmica, né? Pois é, bem complicado, porque não dá pra te... Não tem como ter 100% de proteção no carro. Os caras estão correndo a 300 km por hora. Pois é, na Fórmula 1 risco. até teve a morte do Senna e depois teve só essa do Jules Bianchi. Teve Depois de um grande mais de intervalo, 20 né? anos. Mais de 20 anos. E agora, nesse ano, a gente já teve 2 mortes, né? Mas é que depois da morte do Senna, a segurança Foi aumentou muito. foi bem O habitat redobrado. ali deles ele Redobrado, melhorou bastante. testes Aumentou aumentaram. bastante, mas não é o ideal. ideal, não é o É que- suficiente. é Não que é Não o... sei se vai chegar o dia que vai ter o ideal, porque eu acho Não, que é um não. esporte Eu muito acho que- perigoso, é um esporte... Só quando o pessoal começou a é correr que- pelo videogame. É que sempre vai ter uma fatalidade, infelizmente. É que a única coisa que a FIA pode fazer é tentar reduzir o máximo que puder para evitar alguma coisa, né? E a FIA, que é da Fórmula 1 e a IndyCar são diferentes, né? Não Eu tem... quis dizer automobilismo em geral, todas as instituições. Eu não sei direito disso. Pois é, mas a IndyCar, fizeram mudanças também no cockpit depois do acidente de 2011, mas ainda não foi o suficiente também. A gente teve também um acidente esse ano com o Hélio Castro Neves. Não vou me lembrar agora a corrida na Fórmula Indy, que o carro dele decolou assim e se falou da segurança do carro da IndyCar também. E a velocidade na Fórmula 1, tu chega dificilmente, tu chega a 115, 315, no 320. máximo 320, né? Mas. E os carros agora devem ganhar até 2018, 2019, deve chegar a 1.000 cavalos. É o que estão projetando aí a Mercedes e as outras Eles querem equipes. mais velocidade, isso fica Mas complicado, né? a segurança nas curvas do carro, esse ano, nos últimos anos, está bem melhor. Os carros estão até mais lentos na curva. E a segurança acho que está aumentando, mas não tem, volto a dizer, não tem como ser 100%. É 100% só o verão naquela cerveja. Tu queria falar alguma coisa antes dos jogos das 4, Yuri, que tu comentou antes de algum jogo? Eu queria... Não, eu só achei que todo mundo ia dar um palpite, mas... Pode ser? Vamos fazer A gente isso. tem tempo ainda, vamos dar uns palpites Vamos lá, então vamos. pros jogos. Vocês falaram do jogo do Inter e do Grêmio já, né? Eu não falei meu Isso. palpite, eu acho que vai dar Grêmio e Curitiba, o mesmo placar de hoje, vai dar 2-0 pro Grêmio e a Inter vai dar 1-1. Desculpa, Gregory, mas tu xingou meu time antes. Tu falou que ia Agora dar ele tá Joinville, devolvendo. agora Ah, eu tô tá. devolvendo. Isso não é legal. Nos jogos das Isso 4. aqui tá virando um jogo de mágoa já, hein? Ainda bem que eu tô na outra ponta da mesa, que é bem longe dele. Segura Senão- essa cadeira aqui, Carlos. Hã? Segura essa cadeira aqui bem rapidinho, por favor. Tá bom. Mais alguma coisa, Bruno? Não, vamos dar os palpites aí. Os jogos das 4. Fluminense e Atlético Mineiro. Pra mim dá Atlético. 2-1. Pra mim também. 2-1 também eu vou chutar. Atlético. 1x0 Fluminense. 4-0. Eu sou humorista, 1-1. 1x0 Fluminense. Chapecoense e Corinthians. 2x1 pra Chape. 1-0 pra Chape. Pra mim 2-0 tá bom. Se for 6-0 tá ótimo. 0-0, muito feio. 3x1 Chape, eu não sou mais bonista. Não é o Palmeiras pra tomar 6. Do time Dá um pequeno. 6-0 da Chape lá contra o Olha, Corinthians. eu seria daria lindo, um apagaria. amarelo por justa causa, mas vou deixar passar essa. Vai só conversar. Temos... Sport Flamengo, 2x0 pro Sport. Sport Flamengo 3-0. O Diego Souza vai entrar com sangue no olho pra cumprir tudo. 4 no jogo. Cumprir tudo que Red ele Cricket. prometeu no jogo do turno e vai ser 4-0 pro Sport. 5x4 pro Sport. Yuri. 1-0 pro Sport. 3-0 Sport. Talvez. Vamos passar aqui uma notícia legal que os Chacais vão fazer uma seletiva agora sub-20 nesse fim de semana. 30 de agosto, às 9 horas da manhã, no Parque da Oktober. Quem quiser, quem gosta do futebol americano e tiver menos de 20 anos, pode ir lá tentar uma vaga no time. Quem gosta de futebol americano também ouviu a nossa entrevista que a gente fez com o Gustavo Claro, Weiss, com certeza também. Ele fala bastante desse Tá projeto no nosso canal dos do YouTube. Chacais. Vai Ele estar na fala descrição bastante da base, do investimento deles ali. Vai estar na descrição do vídeo aí, eu coloco. Pois é, não vai dar tempo de falar do Campeonato Catarinense Sub-20, o Marcílio Dias e Criciúma, mas Não. a gente vai comentar um pouquinho na página também, no Twitter e no Facebook.
A gente vai encerrando Peladeiros por hoje, mas lembrando que vai ter uma edição extra, já que não teve semana passada, a gente vai comentar os jogos das Champions. Ou melhor, a fase de grupos que vai ser decidida agora, meio-dia. Meio-dia e 40 tem sorteio da fase de grupo. A gente vai ter meio que exclusividade nisso, porque não vai, nenhum canal de televisão que o pessoal tem nas operadoras vai passar, só o Esporte Interativo, que ainda não conseguiu entrar em nenhuma operadora. Nenhuma grande, né? Nenhuma grande, né? Eles estão nas operadoras menores, que eles conseguiram não cite os nomes porque a gente não tá recebendo nada pra falar o nome Pois delas. As operadoras WhatsApp, né? Mas a gente, então vou agradecendo a presença do Yuri. Quero agradecer todo mundo e vamos ligar pro próximo Peladeiros, né? Do Gregory também. Quero agradecer aos ouvintes que estão ouvindo, ao Carlos e o pessoal que veio hoje aí. O Lurian. Eu só queria falar pro pessoal pra não citar o nome de Jesus em vão. O Fábio, o goleiro do Cruzeiro, cita o nome de Jesus em todas as partidas. De Deus. E ontem Jesus traiu ele com 2 gols. Boa tarde. O Bruno também. Falou aí, a gente volta de tarde com mais uma edição especial aí. Até mais. Agradecer ao Matheus na técnica, a coordenação do curso. Semana que vem a gente volta com mais Peladeiros. Lembrando que hoje tem mais programa ainda. Valeu, até mais. Tchau. Peladeiros fica por aqui.